Esse treinamento aqui é um bate-papo sobre captação de clientes. Como captar clientes, é o calcanhar de Aquiles de todo o negócio de planejamento financeiro, né? Tem aquele planejador que é fera no negócio de planejamento financeiro, onde ele falha? Na captação de cliente. Só que a gente sabe o seguinte, se não captar cliente, o negócio morre. É simples assim. Por que os planejadores financeiros não conseguem vingar nos seus negócios? Eu conheci planejadores que são extraordinários, tá? Que tiveram que voltar depois para o banco, que tiveram que voltar para outra instituição, porque não conseguiram fazer o negócio concorrer, porque falharam nisso que a gente vai falar aqui. E aí, como eu estava falando para o Otávio aqui, para o Reinaldo, eu estou trazendo para vocês mais de 16 anos de experiência no mercado, treinamentos que eu recebi de instituições que eu trabalhei, de captação de cliente. E eu vou dar uma certeza para vocês aqui. Se vocês implementarem tudo isso que eu falar, eu dou certeza para vocês que vocês vão chegar igual a mim, igual o Sal disso aqui, não vão conseguir aceitar mais cliente. Vai chegar no momento que vocês vão chegar e eu falar, cara, cheguei no meu limite. E por que eu falo isso com tanta certeza, tá? Por dois motivos. Primeiro motivo, não tem planejador financeiro suficiente para atender todo mundo. Não tem. Tem um livro chamado $1 Million Financial Planning, que ele diz o seguinte, o número máximo de clientes por planejador financeiro é de 150 clientes. Máximo. Eu tenho 100 famílias que eu atendo, já cheguei no meu limite, tá? Eu fico imaginando o cara que chega a 150 famílias, como é que deve estar a cabeça desse cara? Então, assim, se todo mundo aqui começar esse movimento que a gente vai passar aqui, né? Não vai ter, vai sobrar cliente para todo mundo ainda, porque não tem. Eu participei de uma conversa na gestora da Warren, falando da quantidade de clientes wealth, ou seja, alta renda, para a quantidade de assessores alta renda. Não tem profissional suficiente para atender essa demanda. A gente está vivendo um momento único para a carreira de planejador financeiro no Brasil. E a gente ainda está muito longe do que é nos países desenvolvidos, tá? Onde a maioria da população busca ativamente esse serviço. Então, o dia que isso acontecer no Brasil, que o povo começar a buscar planejador para casar, para viajar, para ter filho, galera, não vai ter profissional. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo para você ficar tranquilo é que hoje, ao contrário de quando eu comecei, de quando o Saltos começou, tem ferramenta. Hoje tem muita ferramenta, tem muita metodologia, tem muito material. Tem inteligência artificial, galera. Tem muita coisa que não tinha. É um sufoco você conseguir desenvolver um negócio de planejamento financeiro. Hoje não é mais, né? Uma dessas ferramentas é a Planfi. Eu vou falar bastante da Planfi, porque a Planfi ela está integrada no meu processo de planejamento financeiro. Eu vou mostrar para vocês como é que eu uso a Planfi em todo o meu processo. Então, esse é um treinamento comercial, partiu da solicitação de vocês, né? Vocês pediram bastante para a gente ter esse encontro, e a gente entende o seguinte, vocês crescendo é bom para a gente. Quanto mais vocês crescerem, mais clientes vocês vão ter, mais planejadores vão começar nesse ramo, vocês vão treinar mais pessoas, e aí o negócio vai virando uma bola de neve. Então, a gente precisa de vocês para desenvolver esse negócio de planejamento financeiro. Posso contar com vocês? Então, estou contando com vocês para isso, né? Alguém aqui não me conhece, não sabe quem eu sou, a primeira vez que me vê? Reinaldo levantou a mãozinha aqui. Vou falar um pouquinho sobre mim, da minha história aqui, porque ela vai conversar bastante com as ferramentas que eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou compartilhar agora no grupo 2 ferramentas que a gente vai falar nessa live, tá? Então, estou compartilhando 2 ferramentas que a gente vai falar. E depois eu vou compartilhar uma terceira, que é a minha apresentação da empresa, tá?
Então, são materiais que eu desenvolvi, porque, como eu falei aqui, não tinha nada, não existia nada. E materiais que eu recebi quando eu dei aula na pós-graduação da XP Investimentos. Então, a gente desenvolveu muito material para ajudar os assessores a conquistar clientes. Mas isso, conquistar cliente lá atrás, quando assessor de investimento já era um ponto de interrogação na cabeça do cliente. Hoje não é mais, né? Hoje o cliente sabe o que é um assessor. E aí, quem sou eu, pessoal? Estou mais de 16 anos no mercado financeiro, 6 anos independente, completamente independente. Então, desde 2017, eu estou nesse mercado de maneira independente. Sou sócio fundador da Forte Capital, que é uma consultoria de planejamento financeiro. Eu comecei como planejador financeiro em 2017. Uma loucura, né? Então, todo mundo me chamava de maluco. Eu saí de um grande banco, eu tinha uma carreira sólida lá, estava crescendo nesse banco, chegar num cargo de liderança lá, e abandonei tudo para empreender em planejamento financeiro. Só que, naquela época, empreender em planejamento financeiro era coisa de maluco. Os meus colegas de trabalho falavam assim: Paulo, você é doido. O cliente não paga nada pelo nosso atendimento. Por que ele vai pagar você? Os caras achavam que era uma loucura. E no tempo que eu comecei, o cliente tinha que sair da reunião e assinar um cheque para mim do trabalho que eu ia fazer para ele. E quando eu explicava isso para meus colegas começavam a rir. Eles falavam: Paulo, eu duvido que você vai conseguir um cliente. Você não vai conseguir nenhum cliente, Paulo. E através dessa metodologia que eu vou apresentar para vocês, eu consegui chegar no meu limite de clientes, treinar diversos planejadores que são um sucesso, tá? O Salt participou de algumas mentorias que eu dei. Hoje, essa galera dessas mentorias já são mentores, eles já são planejadores experientes. Pra vocês terem uma ideia, deve estar aqui com a gente a Horizonte Capital, que é a maior consultoria do norte do Brasil, né? Uma das grandes gestoras, hoje cuida de clientes alta renda, né? Você tem aí o Rafael Carneiro também, que fez consultoria comigo. Você tem diversos nomes aí de pessoas que passaram pela mentoria que hoje já são referência no Brasil em planejamento financeiro. Sou sócio da Planfi. Além disso, eu sou professor e coordenador no IBMEC, que é a primeira instituição que teve uma pós-graduação na América Latina de finanças. Eu sou coordenador de finanças lá. Então, tenho muita honra em ter essa cadeira lá. Eu formo muitos planejadores financeiros através dessa instituição. Eu sou doutor em negócios pela Universidade de Bordeaux, doutor em finanças pela Universidade de Bordeaux, sou mestre em finanças pela Sorbonne, em Paris. Inclusive, estou viajando para a França semana que vem para a minha graduação no doutorado. Super feliz lá pela formatura. Tenho MBA pela GV, sou graduado em administração de empresas, sou CFP, CFG e consultor CVM. Então, gosto de estudar mercado financeiro, já publiquei livros sobre o tema. Então, esse é um tema que eu adoro, pessoal. Estou super feliz em ter vocês aqui compartilhando conhecimento comigo, tá? E falar um pouquinho sobre o negócio de planejamento financeiro. Eu contei para vocês que eu comecei num banco. Pessoal, um banco é um ambiente... Alguém já foi de banco aqui? Otávio, fala para mim. Quem mais? Sara. Sara, como é que é o sistema lá? Não é agressivo? Total. Se você Muito agressivo, Paulo. Muito agressivo, cobrança diária. Eu costumo falar o seguinte: se todo mundo seguisse a metodologia de captação e de negócios de um banco, estaria com clientes até não poder mais. Exatamente. Não é isso, Sara? Se seguir aquela metodologia, aquelas metas agressivas, você estaria sem limite para atender mais gente. O Salto só tem 32 anos de banco. Eu fiquei 10, quase fiquei doido. Salto ficou 32. Né? E 20 em private. Fiquei 11 anos no banco, Paulo. Não foi uma carreira satisfatória. Olha aí. Olha aí. Então,
se você seguir aquela metodologia e eu seguir aquela metodologia. E qual é o meu diferencial frente aos meus colegas? Né? O meu diferencial é que eu, além de seguir a metodologia no meu negócio, eu ainda adaptei a metodologia para a realidade atual. Então, eu continuei seguindo a metodologia do banco, com as metas, com os compromissos, com as agendas, e, além disso, eu adaptei essa metodologia para o negócio de planejamento financeiro. E é isso que eu vou apresentar para vocês. E eu faço algumas perguntas para vocês aqui. Né? Quem aqui já está satisfeito com a quantidade de clientes que tem, que não quer mais cliente? Alguém já chegou nesse ponto? Alguém já chegou numa limitação? Não, ainda não, né? Mas eu vou contar uma história para vocês, tá? Existe essa limitação. Então, o nosso negócio não é um negócio que você consegue escalar se você for um planejador. Você consegue escalar quando você tem um time. Então, o que acontece normalmente? Os planejadores crescem e eles têm pessoas embaixo deles para continuar o negócio. Mas o Salt tem 75 ativos. Né? 75 clientes ativos que ele está falando aqui. Então é o seguinte, tem uma limitação para o negócio da gente. Então, a maioria aqui quer mais clientes. Alguém aqui tem algum planejamento para captação de cliente? Agora eu vou falar de coração, tá? O lugar de abrir o coração é aqui. Paulo, eu sentei e eu criei um planejamento para mim de captação de cliente. Alguém aqui pode responder isso com certeza? Tem lá um planejamento com metas claras, com objetivos. O Saltos eu sei que tem, está falando aqui que ele tem, porque ele ensina isso lá nas mentorias dele, né? Ele é mentor na FIDU. Alguém aqui mais tem esse planejamento? Se não tiver, pessoal, não tem problema. A gente vai sair daqui com o planejamento hoje, tá? Nós vamos criar o nosso planejamento hoje e amanhã, quando alguém perguntar isso para vocês, você vai falar, cara, tem um planejamento. Então, hoje nós vamos sair daqui aprendendo mais e com a ferramenta. Alguém aqui já fez algum curso de vendas? Otávio já fez, Sara já fez. Quem mais? Saltes fez, Edelina fez. Muito legal, pessoal. Muito legal. Você vê, bancos dão treinamento de vendas. Itaú, eu fiz no treinamento de vendas, depois eu continuo estudando. Todos os meses eu vejo um conteúdo, ou pego um livro, ou algum conteúdo sobre vendas. Eu estudo muito vendas. E a pergunta que não quer calar, se puder colocar aqui no chat, com quantas pessoas, novas ou não, você falou sobre o seu negócio hoje? Hoje, tá? Coloca aqui no chat quantas pessoas. Pode ser 0, pode ser 10, 5, 2. Hoje, com quantas pessoas você falou? Ó, um respondeu aqui. O Salles falou com 2 pessoas. A Guiar falou com 1 pessoa. O Otávio falou 0, o Júlio falou 0. Reinaldo falou com 1. O Joel falou com 1. A Adelina falou com 3. Vocês acham que é um número ok? Vocês acham? A média aqui é um cliente. Nós falamos para o nosso negócio, que depende unicamente de nós, com 1 pessoa por dia, no máximo. Olha que loucura. E no banco, nós temos uma meta de falar com quantos? Com 15? Com 20? No banco, a gente fala com 20 pessoas por dia. 50, né, Otávio? 50 prospects. E para o nosso negócio, nós falamos com 1 pessoa. Por que isso acontece? Né? Então, primeira provocação que eu vou falar é, pessoal, negócio, vendas, captação de cliente é falar com gente. É estar em contato com gente. Quanto mais pessoas... A Edelina está falando, mas o marketing deles é gente. Ô, Edelina, pelo contrário, tá? O marketing deles é o boca a boca do gerente, porque a gente tem que convencer o cliente. A gente tem que rebolar para trazer cliente para dentro do banco.
Então, o marketing deles somos nós. E quanto mais pessoas a gente fala, melhores são os nossos resultados. Então, a provocação que eu quero falar com vocês, se posso resumir esse nosso bate-papo hoje em uma frase, é essa. Com quantas pessoas você fala por dia? Quantas pessoas você conversa por dia? É isso que vai definir o sucesso do seu negócio. Só que você tem que ter metodologia, né? E existem 3 passos para uma proposta irresistível. Quais são esses 3 passos? Vou mostrar para vocês aqui na prática, na minha apresentação para os clientes, como é que são esses passos. Primeiro, você precisa oferecer alguma coisa que as pessoas se sintam tolas em dizer não. Já aconteceu com você? Que alguém te ofereceu um negócio que você precisa, você fica assim, cara, se eu não fechar isso, eu sou um idiota. Já aconteceu comigo várias vezes. De eu ficar pensando assim, cara, se eu não fizer esse negócio, eu vou estar perdendo porque eu sou um idiota. As pessoas precisam se sentir tolas em dizer não. E como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai ver aqui no processo, mas primeiro passo, mostrar valor. Nós trabalhamos com dinheiro. Aonde o cliente é mais sensível quando a gente fala de dinheiro? Quando a gente fala do bolso dele, não é verdade? Ele entra na nossa conversa para saber quanto ele vai pagar por isso. Vocês já pararam para mostrar para ele o quanto ele deixa de ganhar? Já pararam para mostrar para ele o quanto ele paga por não ter você assessorando a ele? No final, eu quero mostrar um trecho da minha apresentação para os clientes, tá? Mas toda a minha apresentação para os clientes, ela é voltada para essa pergunta. Eu mostro para os meus clientes quanto ele deixa na mesa de imposto de renda. Eu mostro para o meu cliente quanto ele deixa na mesa de investimentos. Eu mostro para o meu cliente aquela pesquisa da Vanguard. Tem uma pesquisa da Vanguard que diz que o investidor sem profissional que assessora ele perde 3% de retorno, além do mercado. E eu faço a conta com ele, eu pego o portfólio dele e faço a conta. E faço a conta ao longo dos anos. Falo para ele, olha, em 10 anos você vai perder R$1 milhão por não ter o meu serviço. O cara se sente um bobão ou não se sente bobão de não contratar? Faça uma comparação para ele dos investimentos dele com uma previdência privada, quanto ele deixa na mesa. Inclusive, vou dar para vocês uma outra ferramenta que compara para o cliente o quanto ele deixa na mesa por não ter uma previdência privada. Vou mandar para vocês já. Me lembrem de mandar isso lá no grupo, porque ela faz a conta em reais de quanto ele perde por não ter uma previdência privada. Quando eu mostro todos esses dados para ele, e o cliente já me falou quanto ele tem de patrimônio antes, tá? Então, eu apareço na reunião com uma conta personalizada. E eu falo para ele, olha, se você sair daqui sem uma consultoria, você está deixando na mesa R$1 milhão. Ou seja, ele precisa se sentir tolo em dizer não. Quem é que quer jogar R$1 milhão no lixo? Ninguém. Segundo passo, tenha um processo bem definido. Se você não sabe o que você vende, se você não sabe o valor do que você vende, o cliente não vai saber também. Você tem que ter toda a certeza de que o valor que você oferece é justo pelo trabalho que você cobra. Você tem que ter toda a certeza de que o trabalho que você faz é o melhor trabalho que tem no mercado. A Sara está falando, pode fazer pergunta. Por favor, Sara, levanta a mãozinha a hora que você quiser. Vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem. Quando você chega lá para ele com esse cálculo, que ele já te passou previamente, patrimônio, enfim, eu realmente acho que é gol. Dificilmente não vai ser gol. Agora, eu queria entender um pouquinho antes dessa prospecção, porque daí ele vai ser uma indicação. Como é que vai ser alguém tão quente?
Muito bom. Eu vou mostrar para vocês como é que é o meu processo de vendas a partir da apresentação. Tá. Uhum. Mas eu mandei para vocês um plano comercial. Certo? Eu uso esse plano comercial para o meu negócio. Tá. Eu preencho ele mesmo, tá? E eu tenho etapas nesse processo. Já ouviram falar em funil de vendas? Aham. Eu tenho um funil. Certo. Então eu pesco tanto o cliente de topo de funil quanto da base do funil. Certo, boa, E eu boa. trabalho esse cliente, e todos os clientes vão passando por diversas etapas do meu negócio. Tá. E aí o que acontece? Aquele que não é meu cliente nem chega a mim, ele nem chega até mim. Quem não tem o meu perfil de cliente nem chega até mim, nesse funil. Então o que eu vou ensinar vocês é montar o funil de vocês. Tá? É isso que eu vou Legal. ensinar vocês aqui hoje. Então, esse é o processo. Vocês precisam ter um processo bem definido. E estudar mais vendas. Não adianta ficar com a cabeça focada em planejamento financeiro. Planejamento financeiro a gente já sabe. A gente está estudando cada vez mais, mas a gente já sabe. A gente precisa estudar gente, negócio. Porque é isso que vai sair para o outro. Tenha livros de vendas, né? Assine conteúdo de vendas, veja vídeos no YouTube, tem vários vídeos de vendas, de argumentação comercial, de perguntas abertas. Tem vários livros, tem diversos conteúdos sobre isso. Então, estude mais sobre vendas. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui desse funil é o seguinte: você é o seu produto. Não esquece disso nunca. Você é o seu negócio, é o seu produto. Pensa que a sua empresa é você. Vocês têm um CAPEX de vocês? O que é CAPEX, né? É aquele capital que você investe no negócio. Ou seja, você tem um budget seu para reinvestir em você? Se você é a sua empresa, você precisa ter uma parte do seu lucro para reinvestir em você. Seja em conhecimento, seja em estrutura, seja em imagem. E aí eu invisto em imagem, eu invisto em conhecimento, em vendas. Você precisa pensar em você como seu produto, a sua empresa. E aí o que acontece? Muita gente atende online, atende presencial, aí chega lá no cliente, pessoal, eu tenho um planejador que ele falou para mim uma coisa, ele falou: Paulo, eu gosto de conversar com o meu cliente de camiseta, porque ele se sente como se eu fosse parte como se fosse igual para ele. Você pesquisa o cliente, será que o cliente quer que a gente seja de igual para ele? Não. Qual é a expectativa dele? O que esse cara está acostumado quando ele vai falar sobre o dinheiro dele? Ele quer ver riqueza, né, Paulo? Ele quer ver uma coisa coerente com aquilo que ele está contratando. O cliente, ele foi doutrinado que a pessoa que cuida do dinheiro dele é o gerente do banco. É o gerente do banco de terno e gravata. E aí ele vai falar com o Paulo. Paulo tá de camiseta. Quebrei a expectativa desse cliente. A sua aparência, a forma como você se apresenta, a forma como você fala. Você é o seu produto. Então, invista muito na forma como você se apresenta e apresenta a sua proposta para o cliente. Mas não esqueça, nós, seres humanos, somos seres que se apegam àquela primeira imagem, àquela primeira visão, à aparência. Ah, Paulo, eu não acho isso certo, eu não acho isso legal. Pessoal, a gente não está falando de achismo, a gente está falando de comportamento. Faz sentido isso que eu estou falando? Muito. Comportamento humano. A pessoa vai olhar para você e ela vai ter uma imagem e você vai frustrar ela se você não corresponder à imagem que ela procura.
e as pessoas foram doutrinadas para uma imagem social quando a gente fala de dinheiro. Então, você é o seu produto. Invista em você, invista nas suas redes sociais. Hoje, ter redes sociais é fundamental. Você precisa se comunicar com esse público e toma muito cuidado de como você se comunica. A sua imagem é tudo. E aí eu queria começar aqui também com vocês, quebrando uma mentalidade aqui. Eu quero que você quebre essa mentalidade. Qual é a mentalidade que eu quero que você quebre? É a mentalidade de que o cliente está fazendo um favor para você. Esquece isso. O cliente está me fazendo um favor, o cliente está contratando. Que legal ele é. Está contratando o meu serviço, está me ajudando. Ninguém está fazendo um favor para você. Você é necessário. O cliente precisa de você. Ah, Paulo, você está falando isso aí motivacional. Não estou falando motivacional, não. Eu vou trazer dados para vocês. Isso aqui são pesquisas, tá? 1% dos aposentados conseguem manter seu padrão de vida na aposentadoria. 99% passa dificuldade. 46% dos aposentados dependem de parentes. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Precisa da ajuda de parente para viver. 28% dependem de caridade. 25% precisam trabalhar mesmo após a aposentadoria. A nossa profissão, pessoal, é uma das únicas profissões que existe um tarde demais. Mas como assim, Paulo? Me explica. Paulo, já tive cliente que me procurou, superavitário, médico, ganhando 60 mil por mês, e eu tive que falar para ele, olha, para você é tarde demais. Não adianta. Independente do esforço que você fizer, você vai ter que vender a sua casa, vai ter que vender o seu carro, seu padrão de vida vai cair. Por quê? Porque a nossa profissão, além de tudo, né, a Planfi faz os cálculos lá, ela é matemática, não é verdade? Então, se o cliente tem zero guardado, ele chega com 60 anos e quer se aposentar com 65, tarde demais, meu amigo. Não tem o que fazer por você. O cliente chorou. Mas é claro que eu com ele, né? Eu falei para ele, olha, a gente consegue fazer outros tipos de remanejamento. E ele falou, eu vou ter que tirar minha filha que estuda no exterior. Eu vou ter que tirar meu filho do colégio chique, que eu pago não sei quantos R$ 1.000 por mês. Vai ter que tomar decisões difíceis. Então, o cliente não está fazendo um favor para a gente. Ele precisa de você. Eu coloquei 60%, mas na verdade são 70% das famílias endividadas hoje. E o investimento mais popular do Brasil é a poupança. O cliente precisa ou não precisa de você? Pessoal, o cliente precisa de vocês. Quando a gente criou a Planfi, o nosso grande objetivo era apoiar vocês para que vocês tivessem maior velocidade para atender mais pessoas com mais qualidade. Porque a gente entende que as pessoas precisam do planejador financeiro. Paulo, por que você não fez uma plataforma para o cliente final? Porque eu entendo que sem um planejador o cliente não faz nada. Sem vocês o cliente não faz nada. Paulo, dá um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Já ouviram falar do Dan Ariely? Recomendo que vocês leiam conteúdos do Dan Ariely. Ele é um mestre das finanças comportamentais. Ele fez um estudo em uma tribo na África, se eu não me engano, para ver como é que ele fazia essas pessoas pouparem alguma coisa. E ele primeiro deu um curso sobre poupança, sobre dinheiro. Sabe quantas pessoas pouparam? 0. Próximo de 1%, quase 0, pouparam alguma coisa depois de ter conhecimento.
Então a grande questão não é conhecimento. Sabe como é que ele conseguiu fazer as pessoas pouparem nessa tribo? Mandando um SMS para elas, dizendo que ao poupar, elas estariam guardando dinheiro para os filhos. Para o futuro dos filhos. Ou seja, trouxe um propósito forte e aí as pessoas começaram a poupar. Sem vocês, para encontrar esse propósito das pessoas e definir, as pessoas não saem do lugar. E a gente tem diversos estudos, tem o Daniel Kahneman, ganhou um Nobel estudando isso. Então, as pessoas precisam de vocês, tá? Então, primeiro ponto, quebra essa barreira de que, Paulo, meu trabalho é muito caro. Paulo, eu cobro R$1.000 por mês para falar para as pessoas que está caro. Tá barato, galera. Tá barato. Porque sem você, ele não vai fazer nada. E aí eu falo um pouquinho da minha apresentação. Essa aqui é a minha apresentação que eu mostro para o meu cliente, tá? A minha apresentação todinha, comercial, ela é feita em perguntas. Eu falo durante a minha apresentação inteira, recomendação que eu faço para vocês, tá? Minha apresentação inteira, ela dura 15 minutos. Eu falo de todo o meu negócio, todo o meu trabalho em 15 minutos. E durante esses 15 minutos eu faço pergunta para o meu cliente o tempo todo. Uma das perguntas que eu faço é o seguinte: o que faz o seu coração bater mais forte? E eu falo para o meu cliente todos os objetivos que as pessoas me procuram. As pessoas me procuram para ter a casa própria, para casar, para ter os filhos bem cuidados e segurança, para cuidar dos pais com honra e bem-estar, viajar o mundo, morar no exterior, fazer intercâmbio. E eu pergunto, alguma desses pontos você se identifica? Algum deles faz o seu coração bater mais forte? Aí o cliente se entrega. Aí ele fala, Paulo, eu quero viajar o mundo. Eu quero me aposentar tranquilo. E aí eu já começo a quebrar a conversa. E aí, pessoal, se você apresenta o seu negócio em mais de 15 minutos, tenha certeza, tá? No minuto 16, o cliente parou de ouvir. Ele já não está te ouvindo mais. Paulo, Oi, Marília. Paulo, eu tenho uma sugestão para fazer. A gente consegue fazer uma apresentação em 15 minutos? Minha? Fazer agora aqui. Faço. Também achei Pegar alguém bacana. que Achei legal. Vou fazer o você, seguinte, como cliente, eu vou fazer no finalzinho. Finge que alguém é cliente, Paulo. Oi? Finge que tu tá entrevistando alguém, entendeu? Sim, foi o que Isso eu aqui é parte da sugeri. minha apresentação. Eu posso fazer no final? Pode. Então, no finalzinho, eu vou fazer uma apresentação como se algum de vocês fosse cliente, depois do tempo, tá? Maravilha. No máximo 15 minutos. Ok? Ok. E aí, outra pergunta, isso aqui está na minha apresentação também, eu pergunto para o cliente o seguinte, ó, será que você precisa de mim? Lembra, pessoal, eu quero fazer ele se sentir tolo de não me contratar. Esse é o meu foco durante toda a reunião. Eu quero que ele saia da reunião falando, cara, eu não sabia que eu precisava disso. E aí, qual é a pergunta que eu faço para o cliente? Eu faço para o cliente, eu não estou vendendo para ele, tá? Eu não vendo, em momento algum. Eu estou entendendo se eu consigo ajudá-lo. E eu faço algumas perguntas para ele. Eu falo o seguinte, olha, se você souber responder essas 8 perguntas, você não precisa de mim. Ok? E eu pergunto para ele, você sabe onde e como formar sua reserva de emergência? Aí ele, todo contente, ele fala, sei. Ótimo. Você sabe quanto você precisa poupar para se aposentar? Me fala um número. Aí já começa o negócio a ficar feio, né? Quais os seguros são os melhores para proteger a sua família e a qualidade de vida de todo mundo da sua família? Aí ele já começa a gaguejar, ele não sabe dizer. Como investir para realizar seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Como pagar menos impostos de maneira legal? Como cuidar da sucessão sem dilapidar seu patrimônio? Como selecionar e acompanhar os melhores investimentos dentre tantas as opções? Aí eu começo a falar para ele, olha,
Só de ações na bolsa são 400 empresas. Fundos imobiliários são 200, 300, 400 fundos imobiliários. Fundos de investimento são quase 6.000 fundos de investimento. Aí você já vê o cliente botando a mão na cabeça assim, já falando, cara, não sei. E quanto você paga para investir? Como é que a solução que você tem lá no banco, no assessor, ela é a melhor para você? A menina está falando aqui, a partir da segunda resposta ele já ficou desesperado. Eu falo para ele, ó, se você sabe responder todas essas perguntas, você não precisa de mim. Parabéns. Ainda tem mais, né, Adelina? Dá para botar um montão de perguntas aqui, mas eu faço só essas 8 aqui, porque já são suficientes para ele chegar e falar assim, cara, não sei. E eu vou mostrar para vocês por que eu faço isso depois, tá? Agora, Paulo, já sei que eu tenho que apresentar rapidinho para o cliente. Eu já sei que eu sou necessário. Só que tá difícil captar cliente mesmo assim. Sabe por que tá difícil captar cliente? Porque você não sabe quem é o seu cliente. Quem é o seu cliente? Ah, Paulo, é todo mundo que está disposto a pagar, então ninguém é seu cliente. Se todo mundo é seu cliente, ninguém é seu cliente. Você precisa ter um cliente. E aí eu compartilhei com vocês um documento chamado Briefing do Avatar. Esse é realmente o meu cliente ideal, tá? E aí eu recomendo que vocês usem o ChatGPT para fazer isso para vocês. Você sobe esse arquivo no ChatGPT e fala assim, ó, ChatGPT, com base nesse arquivo, crie o meu cliente ideal. O meu cliente ideal, ele trabalha em tal lugar, ele é engenheiro, ele é médico, ele é profissional autônomo, profissional liberal. E aí o ChatGPT, com base no que você contar para ele, ele vai te criar isso aqui para você, ó. Esse aqui é o meu cliente, tá? É a Paula. Meu cliente tem entre 30 e 45 anos. A maioria são mulheres que me procuram. A minha cliente é médica. Nesse caso, eu botei que é dermatologista. Eu preciso saber a especialidade do meu cliente. Paulo, você atende outros médicos? Atendo. Tá? Gosta de conversar sobre finanças. E gosta de conversar com quem ela confia. Então, confiança é muito importante para ela. Qual o produto que eu quero ofertar para a Paula? Eu quero ofertar para a Paula consultoria. É isso que eu quero ofertar para a Paula. O que incomoda a Paula? Sentir que o dinheiro poderia estar rendendo mais. Então, toda vez que a Paula tem uma objeção comigo, eu sei que isso incomoda ela. Ah, Paula, você inventou isso? Não. Sabe o que eu fiz? Eu tenho a Paula de verdade. E eu falei, Paula, me ajuda no negócio? Porque eu adoro a Paula. A Paula é minha cliente de verdade. Eu amo a Paula. E eu falei, cara, eu gostaria de ter mais clientes como a Paula. E aí eu pedi para a Paula me ajudar. Eu falei, Paula, eu amo você como cliente. E eu gostaria de ter mais clientes como você. Você me ajuda respondendo algumas perguntas? E ela foi me ajudando. Ela falou, Paulo, o que te incomoda? O que você quer, Paulo? E ela me falou, né? Por que você não resolveu o que te incomoda? E aqui, se você fizer essas perguntas, você vai ter claramente quem é o seu cliente. Pessoal, eu uso isso aqui para tudo. Quando eu vou criar um vídeo para o Instagram, eu falo com a Paula. Quando eu vou criar uma mensagem para clientes, eu estou mandando mensagem para a Paula. Meu cliente é a Paula. Oi, Sara. E a Paula é casada ou solteira, Paula? A Paula é solteira. Tá. Ela é solteira, mas eu tenho muitos clientes casados. E aí o que acontece? Paulo, você vai sempre encontrar a Paula. Se eu me comunicar dessa maneira, hoje, 80% do meu cliente são Paulas. 80% são Paulas. Por quê? Porque eu me comunico com a Paula.
E a Paula tem um montão de Paula no mundo. Uhum. Agora, se você se comunica com todo mundo, pessoal, o que o teu cliente fica falando? Cara, esse cara não é para mim. Já aconteceu de você buscar alguma coisa e falar assim, planejador financeiro, você está procurando tal solução? Você fala, cara, eu sou planejador financeiro e eu estou procurando essa solução. É a mesma coisa. O cliente ele vai olhar e falar assim, cara, a Sara está falando comigo. Fala, Reinaldo. Paulo, muito, muito legal, cara. E eu queria só verificar contigo assim, para chegar aí na Paula, por exemplo, para quem está começando, né? Porque você já tem uma, vamos dizer assim, você já pegou na tua base e aí você já tem a sua Paula, né? Isso E aí. para mim poder descobrir o meu, né, a minha Paula. Ótimo. Se você não tem... Antes de ter a Paula, eu não tinha ninguém. Então, o que eu fiz? Eu idealizei o meu cliente perfeito. Não tinha ChatGPT. Então, eu criei isso com o meu cliente perfeito. Como é que é esse meu cliente? O que ele tem medo? O que ele não resolveu? Hoje você tem o ChatGPT. Você pode falar para o ChatGPT criar isso aqui para você. Mas com base no seu cliente ideal. E você Eu só precisa quero criar um tomar nome para aqui ele. rapidinho. Desculpa te atrapalhar, Paulo. É porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Quem não conhece muito. Mas essa metodologia, pessoal, não é algo que o Paulo inventou da cabeça dele. É uma questão, assim, usa-se muito no marketing, né, geral, não só de planejamento financeiro. Então, se você não tem, inventa da sua cabeça. É para inventar mesmo, você inventar da sua cabeça, entendeu? Para ter um Inventa. pontapé, né? É só para deixar esse adendo que às vezes as pessoas... A gente chama de persona. Exato. Essa é uma persona. Você precisa ter a sua persona. Se você não tem ninguém como inspiração, inventa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar com pessoas reais. Então, assim, se você tem um cliente ou um amigo que é um cliente potencial, conversa com ele. Um familiar. De repente, você tem um tio lá que você gostaria de ser que ele fosse seu cliente. Fala com ele. Você pode me ajudar no trabalho de casa aqui? Eu tenho um trabalhinho para fazer contigo. Pergunta para ele como se ele fosse seu cliente. O que você gostaria? O que você tem medo? Né? E aí, você faz essas perguntas para ele e cria esse documento. Esse é o seu documento que vai te guiar. Edelina levantou a mão. Hein, Paulo? Só... Oi, Reinaldo. Deixa a Edelina falar e Não, eu falo. Vamos tá terminando o teu raciocínio. Não, só para complementar aí é o seguinte, nesse caso aqui, que para você montar esse cliente ideal, uma coisa que, e até para poder, que às vezes eu tenho uma certa dificuldade, que é justamente nessa questão de entender esse cliente ideal que consiga pagar esse valor que esse valor justo, né, pelo trabalho. Então, quando você criou aí a Paula, também tu pensaste nisso e tem esse... Foi um dos quesitos também? Tipo... A Paula acha barato. Então, exatamente, porque o que acontece? Dependendo da renda da pessoa, né? Ela vai, de repente, e aí versus o valor, para ela é barato. Se eu for... Vou quebrar o teu argumento agora. É Diga. independente da renda, Reinaldo. Ah, é? Sabe o que a gente pensa? Em média, os planejadores independentes eles cobram entre 500 e 300 reais, não é isso? Por mês. Isso. Pessoal, o teu cliente tem um personal trainer. Quanto é que cobra um personal trainer? No mínimo 400 aqui na minha cidade. No mínimo 400, né? Na minha cidade aqui é R$1.000 o mínimo. Ele tem um psicólogo. Quanto é que cobra o psicólogo? 1.500. E aí você acha caro, você acha que ele não tem capacidade de pagar um planejador financeiro. Pessoal, se ele não contratar você, ele não vai conseguir ter um personal, não vai conseguir ter um terapeuta, não vai conseguir ter... Ele precisa de você tanto quanto os outros profissionais. Então, ele tem dinheiro para pagar? Bem, ele tem. Agora a questão é, você precisa se convencer de que você é tão essencial. Porque eu não vejo nenhum nutricionista se perguntando, será que o cliente vai achar barato pagar um nutricionista? Eu não vejo.
Ele tem um piso lá do nutricionista, não é isso? E ele cobra o piso do nutricionista. Se ele está na dúvida, ele cobra o piso. Eu não vejo nenhum... Paulo, só complementando, aproveitando aí também, porque, por exemplo, igual hoje eu faço isso com todos os meus clientes, hoje até os ativos, né? Como agora tu colocou a parte do futuro lá, anual, né? Hoje, para mim, eu bato muito nessa tecla. Eu mostro aqui, ó, tá vendo? Você paga X por tal cliente, X, Y, Z. Olha aqui, ó, a consultoria tá saindo de graça. Olha que eu tô muito desvalorizada mesmo, ainda fala assim, eu tô muito desvalorizada mesmo, faço tu ganhar dinheiro, faço tu render, faço tu viajar, faço tu um monte de coisa aqui, construir patrimônio, eu tô muito desvalorizada. Eu fico zoando para a percepção dele ser barato, entendeu? Entre aspas, sabe? Você tem que quebrar essa consciência de que, Paulo, eu sou caro, meu trabalho é um valor que... Não, sabe por que você faz isso? Porque para você é fácil trabalhar. É fácil, você é tão bom no que você faz que para você é fácil. Só que você tem que pensar o seguinte, a teoria, ela quebrou a ideia do homo economos. O que é isso? Né? É o cara que entende sobre o dinheiro. Esse cara é só você mesmo, Reinaldo. São 4% da população. Então você faz parte de uma minoria que acha que todo mundo tem a mesma consciência de dinheiro que você tem. A autossabotagem do óbvio, né, Paulo? Né? Você acha que todo mundo sabe o que você sabe, só que ninguém sabe o que você sabe, cara. Então, por isso eu comecei. Quebra esse paradigma, a pessoa precisa de você, tá? E aí, se for criar uma persona, cria melhor. Meu amigo, se você for criar um cliente, cria um cliente legal para você. Não cria um cliente mala, não. Porque se você criar uma persona mala, você vai atender mala. Só vai vir curva de rio se você falar com ele. Só vai vir mala. Então, cria uma persona que você gostaria de atender. Né? Fala, Sara. Só, eu ia falar outra coisa, mas já que o rumo tomou para esse lado, só contribuindo ali também, Reinaldo, porque assim, ó, quando a Idelina diz assim, ó, eu atendo e ali eu brinco, né? Nossa, eu tô saindo barata aqui no contexto, enfim, por todos os resultados. Às vezes, na venda também, tem muito de falar do resultado que a gente gerou para outra pessoa, né? Para a pessoa se enxergar naquela realidade e entender que, com ele eu vou chegar ali, ou vou chegar nesse rumo, né? Porque tu gerou resultados em outros. Só para contribuir, mas o que eu queria comentar contigo, Paulo, é o seguinte: eu já atendi alguns médicos e preferencialmente na dermatologia é que eu sinto uma demanda maior, inclusive de procura. Só que sabe uma coisa que eu sinto aqui, que pode ser também um problema para alguns colegas, é quando a gente vem com todo esse teu avatar ali, que é muito parecido com o que eu penso e com o que eu já vivi aqui na vida, porque assim, ó, ela é amiga de dermatologista, e daí eles saem juntos, e daí eles conversam, e ele vai te indicar quem? Dermatologista, aquela história toda. Só que aí a PJ muitas vezes está bagunçada lá na clínica e às vezes ela quer uma solução lá na PJ porque ela está com um descasamento de produto, de fluxo de caixa. E por que eu estou trazendo o problema aqui para a PF? Porque acaba respingando aqui, porque diferente, sei lá, de um cirurgião que ele praticamente não tem, eu atendi um vascular, que ele não tem produto especificamente, eu atendi um vascular e a mulher dermato. Ela tem produto e aí dá encrenca. E aí, o que acontece? Vira uma maçaroca que eles querem trazer aqui para a PF. Então, a minha pergunta para ti é o seguinte: o que tu faz com a PJ da Paula? Nada? Tudo. Eu olho todo. Eu cuido da Paula. Porque a PJ da Paula não é uma PJ, né? Ela é a Paula. Isso mesmo. Mas daí R$1.000 tá barato. Eu olho todo. E aí a Paula, ela acha super barato porque a vida dela tá resolvida. Mas assim, até o cara que não tem tudo isso, eu também ajudo ele. Eu costumo falar para o cliente que eu estou aqui para falar de dinheiro. Tá. Né? Tudo que envolve dinheiro, ele traz para mim. Se eu não for o cara, eu vou achar o cara que resolve. Tá? E aí, quando eu falei de funil, esse é o funil. Tá? É o seguinte, você tem cliente para você atrair para você, aquele que não sabe que tem um problema, que sabe que tem um problema, mas não busca uma solução. O que a gente quer é trabalhar em todas as etapas desse funil. E tem canais para isso. A gente vai ver quais são os canais, tá? Mas você tem... O ideal aqui
é o que sabe que tem um problema e busca uma solução. Esse aqui, a Paula é esse aqui, né? Ela busca uma solução. Então você precisa educar a ela sobre você para que ela saiba que você tem uma solução. Esse aqui no meio do funil é o melhor cliente para você captar. Que é aquele cliente que sabe que tem um problema e está buscando na internet, mas ele não sabe o que ele está buscando. Ele está buscando, mas ele não sabe o que é um planejamento financeiro. Esse é o melhor cliente. Quando você educa ele do que você pode fazer, você converte. Então, esse cliente é sensacional. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, você precisa ter a sua persona. Tá? Então, recomendação. Saiu daqui, saiu da nossa conversa, vai durar 1h30 mais ou menos, cria a sua persona. Paulo, não tenho ninguém como referência, inventa, mas tenha uma persona, converse com alguém. Você precisa ter alguém para você olhar no espelho. E aí a gente está falando do meio do funil, né, que a pessoa sabe, mas ela não sabe qual é o problema. É o seguinte, pessoal. Você precisa educar o cliente. Vocês, antes de planejadores financeiros, são educadores. Tenham soluções e plataformas para educar as pessoas. Sabe como eu consegui? Dezenas de clientes no Mato Grosso do Sul. Eu nunca fui no Mato Grosso do Sul na minha vida. Eu respondia, eu buscava grupos de finanças e investimentos no Facebook e eu respondia todas as dúvidas das pessoas nesses grupos. Até que uma médica, Bruna, eu respondi a pergunta dela, ela me ligou, eu respondi a pergunta e falava, ó, entra no meu site para saber mais. Ela me ligou desesperada, recebendo uma fortuna do pai, não sabia o que fazer da grana, o pai tinha acabado de falecer, não sabia o que fazer com aquele dinheiro todo. Pessoal, a Bruna é a minha sócia no Mato Grosso do Sul, porque a Bruna trouxe todos os médicos do Mato Grosso do Sul para serem meus clientes. E ela veio através de mim, porque eu respondo todas as dúvidas do Facebook, do YouTube, vídeo do Primo Rico. Eu sou o cara lá respondendo todas as dúvidas de todo mundo. O Primo Rico tá cagando, eu tô lá respondendo, ó, isso aí é assim, isso aí você investe assim, isso aí você faz assim. Eu respondo todo mundo. Eu tenho uma rotina de responder gente na internet. Por quê? Porque as pessoas não sabem qual é a sua real situação. Elas acham que elas sabem. E aí existe o Dunning-Kruger Effect, que é o seguinte: quanto mais ignorante você é, mais você acha que você sabe. Você precisa de um nível de conhecimento para reduzir essa confiança e você abrir as portas e dizer, cara, eu preciso de alguém. Então, antes de tudo, você é um educador. Crie hoje um perfil no Instagram, cria hoje um perfil no LinkedIn e começa a contar para o mundo que você sabe. Porque ao educar essas pessoas quebram, porque aqui nesse topo do Dunning-Kruger, elas acham que elas não precisam de você. Por quê? Porque ela é pura ignorância. Quanto mais ignorante, mais as pessoas acham que elas sabem tudo. Quando você começa a educar as pessoas, você começa a quebrar esse ciclo. Então eu tenho gente que me procura hoje, pessoal. Sabe o que a pessoa fala para mim? Paulo, eu te sigo há 2 anos. Eu tô há 2 anos para falar com... A pessoa está 2 anos para falar comigo. Ou seja, eu demorei 2 anos para educar essa pessoa. E assim, é investidor fera, tá? É cara que manja de mercado demais. Só que tanto conteúdo, eu tenho um curso de Asset Allocation. Sabe quanto é que eu cobro nesse curso de Asset Allocation? R$30. É o melhor curso de Asset Allocation da Udemy, que é uma plataforma de cursos na internet.
Se você procurar lá, Asset Allocation Paulo Monforte, é o curso de finanças mais bem avaliado da Udemy. Eu cobro R$30, sabe por quê? Meus maiores clientes vieram de lá. E quando o cara fez o curso, ele chegou no meio do curso e falou, caraca, isso não é tão fácil quanto eu imaginava que era. Isso não é é tão bobinho quanto eu pensava que era. Espera aí. Quem é esse cara? Esse é o Paulo. Sempre no meio do curso, tá? O cara nem termina o curso. Eu entro lá na plataforma, terminou. Não, ele chega no meio do curso e ele fala, cara, realmente, o que o primo rico estava me ensinando não dá para fazer sozinho, não. Eu preciso de outra pessoa. Cara. O cara precisa de você para educar ele. Ele tá achando que ele vai fazer o orçamento dele sozinho e que ele vai ter todos os insights de orçamento que um planejador dá para ele. Não vai, cara. Então, vocês, antes de planejadores financeiros, vocês são educadores. E o seguinte, sempre entregue valor. Todos os contatos que as pessoas tiverem com você, você tem uma obrigação a partir de agora. Se eu te ligar, liguei para Sara. Sara, estou ligando para falar com você. Você precisa, no final da ligação, me entregar valor. Você precisa... Eu tenho obrigação de todo mundo que eu falo na minha vida, eu preciso entregar valor para essa pessoa. Como é que eu faço isso? Nas minhas reuniões de planejamento financeiro, quando eu vou falar com um lead, aí a pergunta da Sara, né? Paulo, como é que o cara chega quente para você? Todo mundo que vai falar comigo, que eu marco a reunião, eu falo para ele, olha, eu preciso te entregar valor. Essa é uma filosofia minha. E eu quero te entregar valor, eu vou te entregar um check-up financeiro e eu vou te entregar um planejamento de aposentadoria, ok? Ok. O cara não tem isso. Eu preciso entregar valor para ele. Quando ele saia da conversa comigo, eu preciso dar para ele algo que ele não tinha. Sabe qual é a pior sensação? Eu já passei por isso algumas vezes. É você falar com o planejador financeiro, terminar a conversa e falar, cara, tô na mesma. Não aprendi nada aqui. O cliente precisa sair da conversa dizendo, cara, recebi mais do que eu entreguei. E aí você cria um viés, que é o viés da reciprocidade. Já ouviram falar disso? Galera, o viés da reciprocidade, ele é poderosíssimo. Quando o cara se sente em dívida com você, ele te indica tanta gente que você não consegue atender a demanda. É o caso da Bruna. Eu entreguei valor para ela na resposta no Facebook. Quando ela me telefonou, eu falei, peraí, vou fazer um check-up financeiro para você, vou fazer um planejamento de aposentadoria. Ela me ligou sem esperar nada, fizemos uma videoconferência, entreguei para ela, ela falou, nossa, Paulo, eu não te paguei R$1 e você me entregou o valor 2 vezes. Ela virou minha embaixadora no Mato Grosso do Sul. Porque toda vez que ela me liga, eu entrego valor para ela. Como é que eu faço isso, pessoal? Isso aqui, a Planfi, antes dela ser a Planfi, ela era minha planilha. Antes dela ser a Planfi, ela era minha planilha de planejamento financeiro. Então, eu chegava para o cliente e falava assim, cara, fazia uma laminese com o cara. Então, o Otávio me ligava para fazer a consultoria dele, eu falava, Otávio, ó, primeira reunião, vou fazer um check-up financeiro seu. E eu perguntava, Otávio, como é que você cuida da sua aposentadoria hoje? Aí o Otávio me contava a história lá, poxa, Paulo, eu não junto nada, de vez em quando eu junto dinheiro, aí eu dava uma nota para o Otávio. Otávio, como é que você cuida dos seus gastos? Você guarda dinheiro? Aí o Otávio, cara, eu guardo aí, de vez em quando eu guardo 10% do que eu ganho. Aí eu dava uma nota para o Otávio. No final, você vai ter esse documento aqui, na Planfi, que é o seu check-up financeiro. Pessoal, isso aqui é poderosíssimo. Porque você sai da reunião dizendo para o cliente, ó, você precisa trabalhar orçamento, você precisa trabalhar aposentadoria, você precisa trabalhar investimentos, você precisa trabalhar proteções. Você dá um norte para o cara. Então, toda reunião, a primeira reunião com o cliente, eu faço o check-up financeiro dele. E faço mais o quê?
planejamento de aposentadoria. Isso aqui o cara sai maravilhado, tá? Eu faço para ele todos os cálculos na hora, e aí ele vê esse gráfico aqui e fala, cara, com 45 anos eu chego no milhão? Exatamente, 45 anos você chega no milhão. Preciso guardar quanto? R$ 4.000 por mês para me aposentar. Ah, eu não consigo. Eu vou fazer você guardar 4.000. Dentro da sua margem, da sua renda, dá para fazer guardar 4.000. Ou então R$ 1.000, ou R$ 500, ou R$ 100. Eu vou te fazer chegar nessa meta. O cara sai de lá com uma esperança extraordinária. Você deu para ele um norte. O Saldi está falando aqui. O Saldi falou o seguinte: minha primeira conversa baseada no evolutivo é o check-up financeiro também. Pessoal, funciona demais. Isso aqui, não estou inventando a roda, não. Estou trazendo para vocês o que funciona. Na minha primeira reunião com vocês, eu me apresento em 15 minutos e entrego o check-up financeiro e entrego a aposentadoria. Toda a conversa é baseada em pergunta. No final da conversa, eu sei mais do cliente do que ele mesmo. E aí, o que eu falo para ele? Eu falo para ele o seguinte, ó, a frase matadora. Seu assessor sabe tanto de você quanto eu sei? Você já respondeu alguma dessas perguntas para o seu gerente de banco? O cara fala, pô, o meu gerente do banco não sabe nem meu nome. Eu chego lá na agência, ele não sabe nem quem eu sou. Quebrou. Meu amigo, você já sabe mais do cliente do que qualquer pessoa que atendeu ele na vida. Se você não converter esse cara, eu mudo meu nome. Aqui você já converteu o cara. E aí você vai mostrar para ele no gráfico de aposentadoria, a nossa plataforma mostra o quanto ele vai ganhar só de juros, o quanto ele vai ter de patrimônio investido. A plataforma já faz tudo isso. E aqui é o seguinte, pessoal. Lembra de entregar valor? Não espera o cliente chegar para entregar valor, não. Mostra o que você sabe fazer agora. Facebook, LinkedIn, Instagram. Responder vídeos, perguntas das pessoas na internet. Mostra o que você sabe fazer. As pessoas hoje em dia, antigamente era assim, ó. Primeiro eu me contrato, depois eu mostro o que eu posso fazer. Hoje em dia não é mais isso não, tá? Hoje em dia, primeiro, o que você sabe fazer? Eu sei fazer isso. Ah, agora eu te contrato. Tem um blog? Você já tem um blog para falar de negócio? Alguém que tem blog? Pessoal, a quantidade de clientes que eu recebi do meu blog escrevendo sobre aposentadoria, sobre finanças. Mostra primeiro o que você pode fazer pelo seu cliente. E mostra todo dia. Então, assim, muita gente pensa que captação é só pedir indicação. Captação é tudo isso que eu estou falando. É ter persona, é você ser sua empresa, é você todo dia falar do seu negócio em um canal diferente e ter networking também. Paulo, cara, eu não conheço ninguém que quer comprar meu serviço. Cara, você tá nos lugares errados. Já fizeram vários estudos, né? Colocaram um violonista dos melhores do mundo tocando um violinista no metrô, tocando os melhores violinos do mundo. Caríssimo. E ninguém parou para ouvir o cara. Já colocaram uma cantora lírica, também cantando no metrô, ninguém parou para ouvi-la. E ela tinha um show no mesmo lugar, lotado, com todos os ingressos vendidos e esgotados. Meu amigo, quer dizer o seguinte, se você não está conseguindo cliente, você está no lugar errado. Muda de academia, frequenta clubes, masterminds são grupos que se reúnem de empresários, associações. Você precisa se vincular a um grupo. Quando eu fui me convidaram para o private do Safra, a primeira coisa que eles me falaram é o seguinte, ó, Paulo, para você vir aqui para o nosso private,
Imagina, eu cheguei numa sala, pessoal, tudo dourado. Os caras queriam comprar meu passe, né? Antigamente tinha isso, né? Comprar um passe do banco e falar, Paulo, eu preciso de você aqui no Safra. Só que tem o seguinte, Paulo, você vai ter que mudar para São Paulo e você tem que jogar golfe. Falei, galera, eu não sei. Salto já passou por isso, eu tenho certeza, né? Falei, galera, eu não sei jogar golfe. Paulo, não interessa, você tem que jogar golfe. A gente vai te colocar no melhor clube de golfe da cidade e é lá que você vai ficar. É lá que você vai passar suas horas. Ah, não sei, né, Paulo? Não tô entendendo o que você está falando. Tô falando o seguinte, galera, esteja nos lugares certos. Se você quer conhecer médico, você precisa estar em lugar onde médico está. Qual é a academia que vai médico? Qual é o clube que tem empresário? Né? Eu participo de associações de empresários. Eu fui lá num grupo, né, de pessoas que escrevem livros, né? E aí cheguei lá para conhecer gente. Cheguei lá para conhecer gente, saí de lá com um montão de cliente. Porque é o seguinte, você pergunta, o que você faz? Aí o cara fala, eu falo isso. E você, o que você faz? Eu cuido de dinheiro. O cara, pô, cara, tô precisando de você. Então, pessoal, esteja no lugar certo. E outra coisa, você pede indicação? Alguém pede indicação? Agora eu Eu peço, Paulo, e a maioria dos clientes não fala assim, ai, nossa, não conheço assim uma pessoa, ai, agora na cabeça, não lembro. É sempre bem vago. Com certeza é a forma de pedir. Muito boa, Marília. A forma certa de pedir, né? Passei por diversos treinamentos de pedir indicação. É o seguinte, não tem aquele momento uau do seu cliente? Você já passou por isso, né, Marília? O cliente falou assim, cara, uau. Sim, sim. Semana passada o cliente falou, eu não sei o que eu faria sem você. Marília, esse é o momento. O cliente fez o uau. Aí você fala para ele o seguinte, olha, se o meu trabalho está sendo tão bom para você, eu preciso de nome de 3 pessoas do seu relacionamento que eu possa agregar valor também. Você poderia me dar o nome Ótimo. de 3? Você está sendo objetiva, tá? E clara. Uhum. Você poderia me dar o nome de 3 pessoas do teu relacionamento? Pode ser familiar, pode ser amigo. Marília, ele vai te dar 3 nomes. Agora é o seguinte, será que a gente facilita para que o nosso cliente indique a gente? A Planfi tem uma ferramenta para isso, tá? Que é o link do seu planejador financeiro. Salt precisa sair. Salt, obrigado aí pela presença, mestre. Vai ficar gravada, tá? Essa que vai um pouquinho mais adiante, vai 1h30 de reunião, mas geralmente é 1 hora, tá? O que eu faço, pessoal? Eu falo para ele nesse momento uau, eu falo para ele, me indica o nome de 3 pessoas do seu relacionamento. E olha que interessante, isso aqui é uma mensagem de WhatsApp que eu recebi de um contato meu me indicando uma profissional da Prudential. Olha que extraordinário, pessoal. Ela dá para o cliente o modelinho de mensagem que ela gostaria que você compartilhasse com a sua rede de contato quando ela vai ligar. E ele falou para mim assim, ó, Paulo, passei seu contato para a Laís Faria, ela trabalha num conceito de planejamento financeiro personalizado, com foco em gestão de risco pessoal e familiar, muito interessante. Sou cliente da empresa há um tempo e acredito que as informações podem ser relevantes para você, assim como foram para mim. Ela vai te ligar para marcar uma conversa, ok? Pessoal, vocês acham que o cliente escreveu isso? Não, essa mensagem eu faço a mesma coisa. Eu mando, o cliente só copia e cola. Nem a pau, galera. O cliente não escreveu isso nunca. Você está facilitando para o cliente te indicar? Manda essa mensagem para o teu cliente, fala para ele, cliente, né? Manda para alguém do teu relacionamento. E aí, pessoal, vamos chegar no nosso momento da planilha, né? Você tem um planejamento comercial?
E eu digo isso com toda certeza. Será que você tem alguma estratégia comercial para captar cliente? Eu compartilhei com vocês uma planilha. Vocês receberam a planilhazinha? Tá lá no grupo, né? Vou abrir Tá lá no ela. grupo, né? Como é que funciona essa planilha, pessoal? É bem simples, tá? Vou compartilhar com vocês aqui na minha tela. É o seguinte. A gente já falou aqui no início, a maioria não tem um planejamento comercial. Você precisa ter um planejamento comercial para captar cliente. E aí é o seguinte, essa planilha, ela é de um curso que eu fui coordenador para XP, para assessores, tá? Então, os assessores de investimento utilizam esse material para captar clientes, tá? Os melhores assessores da XP utilizam esse material. E é o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês aqui, é o seguinte, quantos clientes você quer ter? Alguém aqui sabe responder? 100. Quantos? 100 clientes. 100 clientes. Você quer ganhar quanto? 150 mil. Quer ganhar 150 mil reais por mês, é isso? Isso. E você trabalha por cobrança mensal ou trabalha por investimento do cliente? Eu faço o planejamento financeiro. Aí, essa parte de investimentos, eu tenho um parceiro do BTG. Então, Tem um quando parceiro. chega na parte de investimentos, aí ele entra na reunião. Então você ganha nos dois, não é isso? Isso. Ok. E aí é o seguinte, você quer ter 100 clientes. Olha essa pessoa aqui, ela tem 100 clientes. Ela cobra pela assessoria dela. Vamos supor que ela cobra 500 reais. Tá? Se ela cobra 500 reais, ela vai ter 50 mil de renda. Se você cobra 500 reais por cliente, você vai ter 50 mil de renda. Se você quiser ter uma renda de 150 mil e você só cobra do cliente, você precisa cobrar 1.500 por mês. Sim. Ok? Ou você cobra R$1.000 por mês do cliente e você cobra do cliente. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui ele vai te dizer o quanto é o comissionamento mensal bruto, né? Porque, Ou Paulo, você cobra do cliente mais o patrimônio. essa parte eu não tenho, porque, como eu disse para você, é uma parceria diferente aqui na parte do investimento. O produto que eu teria para agregar aqui, para aumentar a renda, é o planejamento de seguro, que eu faço o seguro para o cliente ali de proteção do que ele precisa, com as coberturas, consórcio, eu tenho uma opção aqui também de renda fixa, e também tem previdência privada. Ótimo. Então você ganha um percentual da previdência privada e do seguro, né? Isso. Então você vai fazer um misto dessa planilha. Ela tem tanto o cara que trabalha com a maioria que trabalha com cobrança mensal, tá? Eu já sei disso. Mas ela tem tanto para quem trabalha com cobrança mensal, tanto para quem trabalha com percentual do patrimônio, tá? Ou trabalha com os dois. Você pode fazer um misto dos dois. E é o seguinte, se eu trabalho com cobrança mensal, eu vou dizer quantos clientes eu tenho, quantos clientes eu desejo captar, que tem o máximo que é indicado, 150 clientes é o máximo, tá? E aí ele diz o seguinte, se você cobra 500 reais por mês e você vai ter 100 clientes, você vai ganhar 50 mil reais por mês. Você tem 10 clientes atuais, que é quantos clientes você tem? Só vai preencher as guias em azul, tá? Só as guias em azul você preenche. Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui é quanto você tem sobre assessoria, tem R$1 milhão. Meu cliente, em média, tem 500 mil reais. Vou botar aqui 100 mil reais em média aqui, de ticket médio. Isso aqui é quanto, em média, cada cliente tem, tá? Quanto eu cobro percentual e aqui diz quanto eu ganho mensal desse cliente hoje, tá? Então, vou botar aqui 10 milhões para vocês verem quanto seria. Tá mais um zero aqui. Eu ganharia 4 mil reais por mês se eu tivesse 10 milhões sob gestão, cobrando 0,5. Se eu cobrar 0,8 é mais, né? Então, é assim que você vai trabalhar aqui nessa planilha. Beleza. Estabelecer a quantidade de clientes que eu tenho, que eu quero captar.
Agora, ela vai dizer o seguinte: quanto você deseja ter de cliente? Quanto tempo você quer fazer isso? Eu quero fazer isso em 12 meses. Eu quero trabalhar com 50 mil reais, 50 milhões de reais captados. É isso que eu quero ter captado de cliente, 50 milhões de reais. Por quê? Se eu tiver 50 milhões de reais, eu vou ter uma renda de 20 mil reais por mês. Ok? Uhum. Então, é isso que eu quero fazer. Para fazer isso, eu preciso captar 40 milhões de reais. O ticket médio de cliente é 500 mil. Então, ele diz o seguinte: para chegar lá, eu preciso ter 100 clientes na minha carteira. E aí eu vou ter 20 mil reais de renda. E aí ele começa a fazer alguns cálculos para a gente. Ele diz o seguinte: a minha captação diária de grana, se eu trabalho com grana, tá? Com investimento, é 166 mil reais por dia. 830 mil reais por semana e 3 milhões de reais por mês. É isso que eu preciso captar para chegar na minha meta. Se eu trabalho por cobrança mensal, nesse exemplo aqui, eu vou precisar captar 90 clientes, né, nesse período. 90 clientes nesse período, que é a diferença. São 8 clientes por mês, 2 clientes por semana, e aí eu vou dividir isso por dia. E aí eu coloco aqui, nessa percentual de conversão, o quanto eu espero converter de todo mundo que eu falar. Pessoal, eu não trabalho com número maior que 20%. Ok? De todo mundo que você vai falar, eu não trabalho com número maior do que 20%. Geralmente 15% de conversão. Eu agrego valor para todo mundo, mas você precisa trabalhar com um número realista de conversão. Significa que eu vou deixar de falar com essas pessoas? Não, você vai mantê-las na sua base e vai falar com elas frequentemente. Ok? Ele vai falar para mim o seguinte: Paulo, para fechar esses 100 clientes dentro do ano, você vai precisar falar com 600 pessoas. Que vai dar 50 pessoas por mês. São 13 pessoas por semana. Vai ter que falar com, no mínimo, uma pessoa por dia. Nossa, completamente possível. A hora que eu olhei, eu assustei. Eu achei que era 600 pessoas no mês. Eu falei, meu Deus. Não, 600. Uma pessoa por dia, um lead intencional. E aí ele começa a fazer o seguinte: depois que você mapeou quanto você precisa falar de período, aqui também deu 600 pessoas. Uhum. Você vai começar a distribuir. São 50 pessoas por mês. Esse aqui é o teu planejamento mensal. Da onde você vai tirar esses leads? Amigos e relacionamento. Aquele pessoal do golfe, da academia, né, vão vir por aqui. Então eu tenho 5 pessoas que eu vou falar que são do meu relacionamento. A conversão dessas pessoas é maior. Geralmente, 39% dessas pessoas você consegue converter, 40% do seu relacionamento. Bastante, né? Bastante. Né? Mas é claro, né? Eu vou falar com meu amigo, é muito difícil meu amigo dizer não, né? Mas Nossa, aí ele diz aqui é não. o contrário. É mais fácil o amigo dizer não. Não, mas de 100% você fica com 40%, não é isso? De 10 que você fala, 4 fecham, não é isso? É porque eu nichei um pouco também, né? E lá na parte da persona. Eu ainda não cheguei nesse índice de fechamento, mas também eu não tinha esse nível de apresentação que você está mostrando aqui agora. Então, aqui eu distribuo os 50, tá? Que eu vou falar no mês. Entendi. E aí 5 eu vou tirar da meu relacionamento. Da onde eu vou tirar o restante? Olha, 15 eu consegui de indicação. Pessoal, quanto mais pessoas de indicação você conseguir encher, melhor. Sabe qual é o cenário ideal? É 50 pessoas de indicação. Porque aqui você converte 37%. Então, pessoal, você precisa... Isso aqui é a meta justinha, tá? Eu recomendo você fazer o dobro da meta, dobrar a meta. Uhum. Se a meta são 50 pessoas, fala com 100.
no Ô, mês. Paulo, uma coisa que dá para fazer também é repassar todos os clientes que falou ano passado, que não fechou, com essa nova apresentação, e aí entregar o check-up financeiro junto com o plano de aposentadoria, a pessoa já vai ter o efeito UAU, e aí ali já dá para pedir indicação. O que você acha? Exatamente. Ótimo, entendi. Exatamente. Pede indicação naquele momento. Sai Uhum. na sua mão. Essa reunião ali de 15 minutos com check-up, com plano de aposentadoria, é essa primeira, certa? Essa Essa primeira reunião. a segunda eu não entendi, a habilitação eu não entendi. Segunda e a reunião já como é que funciona esse processo, né? Esse é um processo muito voltado para todo. Ele precisa englobar todos os profissionais de mercado. Então é o seguinte, lá na consultoria de assessores, eles têm 2 reuniões, Ah, tá. tá? Mas você pode fazer numa reunião só. Ok, legal. O meu processo tem 2 reuniões. Uma reunião que eu apresento, uma reunião que eu fecho. Tá. E essa reunião que eu apresento, eu faço check-up, e na reunião que eu fecho, eu já coleto os dados do cliente para fazer o planejamento financeiro dele. Ele já está fechado comigo. Aí você fecha na primeira. Na primeira ele já está uau. Só que só quando ele senta comigo na segunda, que ele fez as ativações dele, que ele já trouxe todos os dados dele para mim, que ele me pagou, aí eu já estou ok com ele. Entendi. Então, ali no final da apresentação, eu acho que eu não vi essa parte ali do fechamento, ou não tem aqui nessa? Do fechamento, o fechamento é a ativação. Mas aí, nesse exemplo que tu está dando, a habilitação seria o quê e a ativação seria o quê? Ótimo. Isso aqui é muito processo para o assessor, tá? A habilitação é quando ele fez todos os cadastros nas plataformas. Então Certo. pode ser o seguinte, quando ele entrou na Planfi para você pode ter diversos momentos de habilitação. A ativação é quando ele te pagou de fato, quando ele entrou de fato. Por exemplo, você pode botar um momento de habilitação quando ele manda a documentação para você. Não, legal, entendi. Só para entender o fluxo. Só para você quebrar porque existem vários fluxos, né? Então você pode desenhar um fluxo do seguinte, olha, Paulo, ele está dentro quando ele me paga, mas quando ele mandou o documento, ele já está indicando que ele não vai voltar atrás. Não, ok. Era só para entender a esteira. Okay? E aí é o seguinte, você vai preencher isso aqui com todo mundo que você vai falar no mês. E de onde vão vir essas pessoas? Recomendo que o máximo seja de indicação. Você pode fazer palestras, lives, você pode fazer eventos, você pode fazer das redes sociais, né? Pessoas que eram das redes sociais, outros, né? No geral, o melhor é que todo mundo venha de indicação. Então, peça indicação, bastante indicação, para você encher. A tua meta, pessoal, e aí eu tinha profissionais que tinham metas diferentes, metas de captar cliente. Sabe qual é aquele profissional que tinha mais sucesso? Era o profissional que tinha a meta de falar com gente. Ele não estava nem aí se ele ia converter ou não. A meta dele era falar com gente. Porque ele convertia a indicação, entendi. Aí, ele sabia. Ele falava, Paulo, a minha meta é falar com gente por dia. Eu preciso falar com pelo menos 7 pessoas por dia. Meu número era 7, tá? Eu falava com 7 pessoas por dia. Se eu não tinha ninguém, sabe o que eu fazia? Eu fazia cold call. Cold call é ligar para um número aleatório. Eu fazia cold call só para treinar, galera. E você não pode ter vergonha de ouvir, não. Eu pedia indicação em 7 pessoas por dia, todos os dias. Eu precisava ouvir não todos os dias. Para quebrar o argumento, quebrar a vergonha. Engrossar o couro, que a gente chama. Isso aí, engrossar o couro, né? Depois disso, pessoal, você vai fazer... Aqui tem um momento para você fazer uma agenda de eventos ou de reuniões que você vai fazer. Se você vai dar uma mentoria para os seus clientes, se você fazer uma live. Converte. Paulo, uma vez, eu tenho uma fisioterapeuta aqui em Marília, que ela dá mentoria para outras fisioterapeutas. E aí eu vi que ela dava mentoria, eu falei, você já tem uma aula de organização financeira dentro da sua mentoria? Ela falou, Pamela, bem raso. Falei, eu quero te dar de presente uma aula para você e para suas alunas. Eu só sei que dessa aula que eu dei para 10 pessoas online ali, na mentoria dela, eu converti 3 pessoas. Olha aí. Numa aula. Incrível. Incrível. Né? Essa planilha ela faz muita coisa, tá? Mas eu recomendo que vocês agendem eventos aqui, mentorias, né? Planeja 3 meses
de atividades que você vai fazer. Ah, Paulo, eu vou fazer uma live. Eu fazia na pandemia muita live no Instagram. Né? Fazia muita live. O pessoal que eu convertia de gente ali era incrível. Fazia live direcional. Fazia, ó, vamos falar só sobre a previdência privada. Aí pegava um montão de gente com previdência ruim no banco e convertia. O cara estava desesperado. Minha previdência é uma bosta, Paulo. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu ajudava. Então aqui você vai marcar todos os eventos que você vai fazer para esse cliente. E aqui, pessoal, são datas do evento, quanto é o ticket médio do cliente que vai estar nesse evento, quanto é que você vai pagar por esse evento, né? E aqui são as faixas de clientes que você tem, tá? Então a planilha ela faz muita coisa, mas eu gostaria que você se atentasse principalmente a esse passo aqui, que é o passo onde você vai planejar a prospecção mensal para o seu cliente. Quantas pessoas você vai falar, tá? Então, fico por aqui, tá? Já chegamos a 1h30. Vou abrir para dúvidas agora. Quem quiser sair, pessoal, fique à vontade, tá? Para não estender, não gosto de estender o tempo. E aí eu vou fazer a apresentação breve do meu negócio, quem quiser ficar. Ok? Esperamos por isso. Tá, alguém tem dúvida? Estou aqui Não. aguardando a apresentação. Não, ninguém tem dúvida? Então, beleza. Vou deixar de gravar aqui, porque esse aqui é só para vocês.